Muito boa tarde para você ligado aqui na TV local, Canal 4. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Você vê que hoje estamos começando aqui de uma maneira diferente, inclusive, né? Porque hoje nós vamos fazer um programa especial, diferente, e por isso quero contar, claro, com a sua audiência. Muito obrigado mais uma vez a você que nos concede o direito de entrarmos aí na sua casa, entrarmos aí no seu lar. E como você percebeu, desde já eu quero pedir desculpas, que hoje, infelizmente, a voz deu uma baqueada, né? Simplesmente resolveu reclamar a mudança da temperatura, que para muita gente foi muito aguardada, né? A situação climática da temperatura está muito alta, chover, cair a temperatura, mas infelizmente para a gente que usa bastante a voz, essa mudança acaba tendo consequências. E desta vez eu fui o premiado, mas não tem nada não, nem que for sussurrando. Nós vamos terminar aqui o programa hoje, começar e terminar o programa aqui, se Deus quiser. Nós temos certeza que nós vamos conseguir. Daqui a pouco nós temos um convidado que vem para nos ajudar também, né? Para falar sobre a cidade, para falar sobre as ações da administração. Já já nós vamos falar aqui com o prefeito Rafael Agostini. E quero mais uma vez aproveitar para agradecer você que acompanha durante toda a semana, você que manifesta pela rede social ou que manifesta até no dia a dia também, né, que está acompanhando o nosso trabalho, seja aqui ao vivo, seja depois na reprise a partir das 18h30, tá bom? Olha, gente, só que ontem nós falávamos a respeito de um assunto, nós trazíamos, né, na verdade, a inauguração do Confiança Eventos, e infelizmente não deu tempo de terminar. Nós já mostramos 2 dias já, na terça e na quarta, e hoje nós vamos mostrar de novo para a gente poder terminar esse assunto, né, falar o assunto inauguração, mas a gente vai falar muito ainda a respeito do Confiança Eventos. E nós não deu tempo da gente mostrar ontem o proprietário, o empreendedor, a figura do empreendedor, Geraldo Paguetti, que investiu nesse empreendimento, no Confiança Eventos, e que a gente realmente imagina que vai ser um grande local de eventos, né, por vários aspectos dentro da cidade. Então quero aproveitar para trazer agora a matéria que o Rodrigo Boni fez, o Luizinho Andreto registrou, com o Geraldo Paguetti, que é o empreendedor, o dono desse empreendimento, que falou a respeito desse investimento do Confiança Eventos. Pode rodar. A ideia de empreender é um vício, né, eu falo. E a hora que você tem aquela ambição empreendedora, você vai aproveitando a oportunidade dos negócios. Foi revitalizado esse quarteirão e foi surgindo a ideia de fazer o posto, a conveniência, a partilha de veículos, e aí somou-se a fazer o salão de eventos. Então foi uma coisa circunstancial com o vício de empreender. Foi uma construção rápida até, a gente tem hoje um espaço muito bonito aqui, você pretende utilizar isso como para a cidade? É relativamente rápido, né? Para os olhos quem vê foi rápido, para nós foi muito árduo. Mas a ideia é assim, a nossa expectativa é de se fazer algo que coloque a serviço da sociedade. O prazer meu como empreendedor é colocar uma opção a mais no mercado e para que a sociedade utilize. Pouco vale as minhas ideias, o patrimônio físico, se não tiver receptividade das pessoas na utilização. Assim foi com os empreendimentos no posto, na conveniência, e agora soma-se ao evento. Pretendemos trazer stand-ups, fazer shows acústicos, jantares e promoção social também, para que a gente possa
viver em sociedade de uma maneira harmoniosa, assim como muitos artistas vão São Paulo, Ribeirão. Nós vamos trazer essas pessoas aqui para que os cidadãos jauenses possam ter acesso a tudo isso. A estrutura aqui do Confiança Eventos é uma estrutura muito moderna, né? O que permite a realização desses shows que trazem artistas, como você estava dizendo, de uma maneira acústica, ficarem mais perto até de quem vem assistir. Não tenha dúvida, nós procuramos fazer dentro de um contexto de empreendimento e procuramos fazer a parte física pensada. Então nós temos uma cozinha industrial que, pensando num buffet, em sentir bem, em fazer os seus serviços, nós temos toda a estrutura de camarim para artista ou para noiva, se fizer uma locação. Então nós temos, ficou um centro de evento mesmo, para convenção, para casamento, para festas e para a promoção desses artistas que nós queremos muito e vamos fazer isso, trazer para que a sociedade tenha um acesso rápido, não precisa ir em outro lugar. Bom, você está falando, a gente está falando bastante em shows, você já pensa em trazer alguém, já tem data para shows aqui? Pensamos sim, a ideia inicial dos empreendimentos é cada 40 dias ou 30 dias nós trazemos artistas, então vem aí, pode criar essa expectativa que nós traremos stand-ups, artistas, talvez Lulu Santos, Fábio Júnior, nós vamos trazer eventos com qualidade, nós não estamos preocupados muito, claro que o empreendedor visa lucro, mas o primeiro passo é tornar conhecida a casa, fazer com que o público seleto aqui frequente e pessoas que queiram ver o artista, que queiram ter intimidade pela admiração do artista. Então, esse é o propósito para que a gente possa promover. E os artistas têm nomes, né? Tem vários que estão fazendo parceria aí com alguns empresários da região, que trarão na região e por tabela virão aqui. Mas a ideia é fazer alguma coisa retrô, com um público mais tranquilo, mas também, meu filho é jovem, músico, baterista, com certeza virão coisas aí surpreendentes a nível de qualidade. A ideia não é fazer nada além de competir aí com esses bailes funk ou promoções de baladas agressivas, mais seletas. Baladas sim, mais seletas. Muito bem, com visão empreendedora, importante para o município, está de parabéns o empreendedor Geraldo Paghetti falando aí a respeito do Confiança Eventos. Vamos falar muito ainda a respeito desse empreendimento. Agora nós vamos para o intervalo, na volta já vamos conversar com o prefeito Rafael Agostini, que já está aqui nos nossos estúdios e tem muita coisa para a gente falar aqui, tá bom? Tempinho só, já estamos de volta. Páscoa Colorida Jaú Shopping. Programação especial na praça de eventos. Diversão garantida todas as tardes para a criançada, com atividades e atrações gratuitas. Traga seu filho. Páscoa Colorida Jaú Shopping. De 28 de março a 21 de abril. Jaú Shopping. Feito pra você. Você que já contava com 2 unidades da Ótica Precisão, agora tem o conforto da 3ª unidade. As Óticas Precisão te atendem agora também no Jaú Shopping. Avaliação de lentes, as melhores marcas em armações e modelos,
Óticas Precisão, confiança conquistada há mais de 30 anos. Rua Lourenço Prado 533 e 555. E agora também atendendo você no Jaú Shopping. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Jornal da Gente desta semana, acompanhando todos os fatos que acontecem durante toda a semana, que aconteceram e alguns que irão acontecer também. Para isso nós temos hoje aqui o prefeito Rafael Agostini, que vai conversar com a gente a respeito sobre todos esses fatos. E é claro que eu quero começar falando a respeito do Cidade Limpa. O Cidade Limpa que teve início essa semana, e eu quero saber como é que está sendo esse trabalho, prefeito. Qual o resultado? Já dá para medir? Se tem pretensão de continuá-lo? Já está bom só essa semana? Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Arthur. Boa tarde todo mundo que está em casa. Boa tarde a toda a equipe da TV Local. Uma satisfação estar aqui com vocês. Nós estamos hoje no último dia da primeira fase da Operação Cidade Limpa que nós estamos realizando aqui na cidade. É uma parceria entre a Prefeitura e vários veículos de comunicação da nossa cidade e também a TV Tem. Certo. A Prefeitura de Jaú está disponibilizando 100 homens só para o projeto Cidade Limpa, fora as outras equipes que estão na rua, nas frentes de combate à dengue. Nós estamos com aproximadamente 300 pessoas na rua e só no Cidade Limpa nós estamos com 100 homens e 20 caminhões. Durante esses últimos 4 dias, nós retiramos aproximadamente 70 toneladas de inservíveis por dia de dentro das residências em diversos bairros da cidade. 70 por dia? 70 toneladas por dia. Se você tiver a oportunidade de ter acesso à imagem, à foto dos caminhões, é uma coisa assim bastante significativa a quantidade de inservíveis, de entulho, de materiais inservíveis que estavam dentro das residências. Nós fizemos esse trabalho com 20 caminhões e 100 homens no Sani, no Nova Jaú, no Conde do Pinhal, no Santa Helena, no Odete, no Chácara Flora, no Jardim Sanzovo, no Jardim São José. Fizemos também na região da Vila Sampaio, Vila Industrial, Vila Carvalho, Vila Nova. Fizemos também na região do Orlando Meto, do Pedro Meto, do Rosa Branca, do Dr. Luciano, do aí as imagens, Jardim Brasília. Fizemos também no Jardim Olímpia, toda aquela região do Jardim Olímpia, do Planalto, toda aquela região. E hoje nós estamos concluindo os trabalhos dessa primeira etapa. Tendo em vista a adesão alta da população, o fato de nós termos muita gente colaborando, inclusive eu quero aqui agradecer à população, aos moradores de todos esses bairros que receberam nossas equipes com muito carinho e com muita boa vontade. Sim. Por conta disso, nós estamos decidindo, então, prorrogar a Operação Cidade Limpa. Como que vai ser isso? Como que isso vai funcionar? Nos dias 22 e 23, na próxima semana, na terça e na quarta-feira, nós vamos estar fazendo uma nova passada para fazer o rescaldo desses bairros, que inclusive são os bairros que mais registraram o índice de focos de criadouros do mosquito Aedes, de acordo com as informações que nós tínhamos. Inclusive, essa era uma das minhas perguntas. Tem o foco também na questão do combate à dengue também, essa operação? Total. Então, nós estamos nos dias 22 e 23 fazendo novamente esses bairros. E por que estamos repetindo esses bairros? Para dar oportunidade das pessoas que ainda não colocaram os inservíveis para fora, de colocar para fora, de se livrar de tudo aquilo que pode se transformar em criadouro. E a partir do dia 24, nós vamos fazer todos os outros bairros da cidade. Então nós vamos passar na frente da casa de todo mundo com os caminhões, e eu queria pedir a atenção especial da população e a colaboração da TV Local na divulgação desse cronograma. Então hoje nós estamos concluindo o último dia de cronograma dessa primeira etapa. Nós estamos dando um foco maior nesse primeiro momento nos bairros, não estou falando onde nós tivemos mais casos, mas onde a visita dos agentes de vetores constatou que mesmo após a eliminação ainda havia criador. Então nós focamos primeiro nesses bairros. E vamos agora, dia 22 e 23, novamente fazer o rescaldo.
nesses bairros. Para quem não colocou, tem a oportunidade de colocar para fora. E a partir do dia 24, nós vamos em todos os outros bairros da cidade. Nós fizemos um planejamento, nós vamos continuar com 20 homens e 100 caminhões só para a Operação Cidade Limpa. A mesma estrutura, então? A mesma estrutura. E nós vamos passar por todos os outros bairros. Eu quero agradecer a população do Sani, do Nova Jaú, do Maria Luísa IV, do Conde do Pinhal, do Jardim São Zovos, Santa Helena, Odete, do Chácara Flora, do Jardim São José, do Jardim Olímpia, do Planalto, do Lyon, toda essa região. Agradecer ao pessoal do Orlandometo, do Pedrometo, do Rosa Branca, do Dr. Luciano, Brasília, Santo Antônio, Vila Sampaio, Vila Carvalho, Vila Industrial. Muitos bairros da cidade já receberam essa operação. Então nós vamos repetir esses bairros dia 22 e 23, porque é onde nós tínhamos o maior número de focos. Certo. E vamos, a partir do dia 24, expandir a Operação Cidade Limpa para os outros bairros. Mas é importante dizer que a Operação Cidade Limpa é só uma das frentes de combate à dengue que nós estamos na rua. Essa é outra pergunta. Quais são as outras frentes? O trabalho se intensificou a partir de quando? Sempre, isso é uma questão que eu gosto de pontuar. Sempre houve esse trabalho ou foi necessário fazer agora com uma epidemia, com uma questão um pouco mais avançada, prefeito? O trabalho sempre existe, mas existe da forma normal, assim, normal, cotidiana, com os agentes de vetores, que sempre aconteceu, e com a participação, reforço em alguns momentos de alguns grupos, de algumas instituições. Mas certo. O que precisa ficar claro é o seguinte: a partir do momento em que se registrou um cenário de epidemia, a prefeitura agiu rapidamente. Hoje nós temos, não começou agora, isso que precisa ficar claro. Tá? O que nós estamos nessa semana botando na rua é a Operação Cidade Limpa, mas nós já estávamos com aproximadamente 200 homens na rua já há bastante tempo fazendo esse trabalho. Então nós estamos com 100 atiradores do Exército na cidade que foram devidamente treinados para fazer esse trabalho. Nós estamos com 40 agentes da SUSEM, que nós conseguimos junto à SUSEM, através de uma parceria com a Superintendência do Controle de Endemias. Inclusive teve 2 vans de esquadrão de combate à dengue que foram deslocadas, colocadas na cidade, passando, inclusive além do trabalho de eliminação de criadouro, essas equipes da SUSEM também entraram com bomba costal, né, porque tem 2 tipos de nebulização, a costal certo. E a leco. Então as equipes da SUSEM entraram com a bomba costal e nós estamos também com a nossa equipe de agentes de vetores. Então se você somar os agentes de vetores, a turma da SUSEM e o tiro de guerra, já dá aproximadamente umas 200 pessoas na rua, fora os agentes comunitários de saúde. Certo. Tá? Que é aquela primeira imagem que nós vimos, agentes comunitários, é aquela primeira imagem. Coloca para mim aquela primeira imagem que nós estávamos mostrando ali, que o senhorzinho está ali, inclusive colocando aquele, não sei se é inseticida, esse aí, ó, esse é o agente que tem visitado cotidianamente. E vamos ilustrar uma coisa, prefeito, esses agentes aí, antes mesmo da epidemia, continuaram fazendo o seu trabalho? Estavam fazendo trabalho e os agentes comunitários também estavam fazendo trabalho, tanto é que o próprio Ministério da Saúde tem uma cartilha especialmente voltada à responsabilidade e à importância dos agentes comunitários no combate à dengue. E é muito semelhante, além do trabalho educativo, eles têm também a prerrogativa de fazer o BCC, tem a prerrogativa de fazer todo esse trabalho de eliminação de criadouro, assim como os agentes de controle de vetores. Então tá? Esse trabalho aí nunca parou? Esse trabalho nunca parou. Esse trabalho nunca parou. Acontece que a partir do momento em que a cidade entrou numa situação de epidemia, houve uma intensificação do trabalho dos agentes de saúde, primeiro para os locais onde se tinha verificado o maior número de casos, para a realização do bloqueio. E como o número de casos cresceu, como o número de casos foi alto, esse trabalho acabou demorando mais tempo em determinadas regiões, em detrimento de outras onde nós tínhamos um número de casos menor, entendeu? Mas, inclusive, nós temos relatório de visitas, nós temos o preenchimento de todas essas inspeções, de tudo isso que foi feito. Que só em 2013 foi mais de 90 mil visitas. Não, muito mais. Muito mais. Mais de 100 mil, acho muito que foi. Mais, né? muito mais. 100 mil. Aí tem a outra equipe que aí vocês entraram
na etapa em que já era para combater realmente, para fazer o trabalho mais agressivo, que é o da Costal aí, que é o pessoal da Costal, que é essa imagem que a gente está vendo aí, é isso? Esse trabalho da Costal, ele vem sendo feito desde novembro, né? Inclusive, também o trabalho de nebulização com bomba-leco, é importante explicar para a população o seguinte: existem dois tipos de nebulização, nebulização com bomba-leco e nebulização com bomba Costal. Tá? A bomba-leco é a bomba do caminhão e da caminhonete, aquela que joga o veneno no ar. E a bomba Costal é essa que aplica o veneno especificamente onde estão os criadouros. A bomba-leco da SUSEM já tinha vindo para a cidade nos meses de novembro e dezembro para fazer os bairros onde tinham sido verificados focos nessa época, e ela está de volta e está fazendo o cronograma de nebulização dos bairros. Ainda não deu tempo nessa segunda etapa dela passar na frente da casa de todo mundo. Então, eventualmente, tem alguém que falar, mas eu não vi o caminhão. O caminhão está passando e as nebulizações costais, conforme vocês estão vendo, também estão acontecendo. Mas o que é importante dizer é o seguinte: as pessoas precisam... Quero até aproveitar esse espaço, Arthur, pedir a colaboração de vocês, porque as pessoas precisam entender o seguinte: muita gente acha que a nebulização é a salvação vai resolver todos os problemas. Isso é um grande engano, essa é uma grande ilusão. É preciso que fique claro o seguinte: o veneno jogado no ar através da nebulização de caminhão, ele só mata mosquito adulto. Certo. Isso que precisa bem claro. A nebulização com bomba Costal, ela é mais eficiente. Agora, a nebulização do caminhão, que antiga fala, mas antigamente passava o caminhão, passava... E às vezes a pessoa vê o caminhão passando na frente da casa dela, ela se sente segura e tranquilizada por conta daquilo, e é um perigo pensar desse jeito. E acha que não pode fazer mais nada. Pelo contrário, tem que continuar tendo todas as atitudes de cuidado que normalmente nós já temos que ter, né? Exatamente, porque a bomba... Não isenta desse cuidado. Não, porque a nebulização ela mata o mosquito adulto, mas ela não mata a larva e ela não mata ovo e nem pupa. Então o que significa? Não adianta você jogar o veneno da nebulização no ar se dentro das casas nós continuarmos tendo um índice de criadouros alto. Certo. Isso é preciso que todo mundo compreenda e todo mundo colabore. O que resolve o problema da dengue é a eliminação de criadouro. Não adianta você jogar veneno se continuar tendo criadouro dentro das residências. Você joga o veneno hoje e amanhã tem a mesma quantidade de mosquito novo voando. E o caso dessa residência aí, ó, prefeito, ó, que nós flagramos aquele pote lá branco. Pega a imagem que está mais aproximada de novo, isso. Esse pote branco cheio de água, cheio de larvas. Aqui é a imagem, porque nós tivemos que fazer a imagem da casa de um vizinho. E aí, olha lá, cheio de larvas e tal. Pode fazer nebulização aí o quanto for, que não adianta. Não adianta. O mosquito vai proliferar do mesmo jeito, né? É isso, Arthur. Não adianta o caminhão da dengue passar jogando veneno no ar se tiver isso dentro do quintal. É isso que as pessoas precisam entender. Porque amanhã vai ter mosquito voando de novo. Todo mundo precisa compreender o seguinte. E outra coisa que é importante também nós deixarmos claro aqui: existe, infelizmente, muita desinformação a respeito da dengue na cidade. Nós precisamos ter um esforço conjunto, a prefeitura, os veículos de comunicação e a população, para que a gente consiga saber como vencer essa epidemia. O que é primeiramente preciso ficar bem claro aqui: tem muita gente querendo olhar para terreno, querendo olhar para beira de rio, querendo falar de lago, e na verdade o mosquito Aedes aegypti, ele tem um hábito estritamente doméstico. E eu vou explicar para vocês por que disso. Sim. Tecnicamente. Sim. Porque o mosquito Aedes aegypti, para ele se reproduzir, para a fêmea botar ovo, ela precisa necessariamente, cientificamente, esses dados são da Fiocruz, do Ministério da Saúde, da Funasa, há 20 anos a gente escuta e vê o governo brasileiro fazer campanha para explicar isso. A fêmea do mosquito Aedes, ela precisa de duas coisas para se reproduzir, para botar ovo. Primeiro de tudo, ela precisa do quê? De água limpa e parada. A fêmea não bota ovo no meio da terra. A fêmea não bota ovo em poça d'água no meio da rua. Enxurrada. Ela não bota ovo em enxurrada. Ela não bota ovo em buraco da rua, porque o piche, a terra, a sujeira, não bota. O pernilongo culex bota. Tá? Agora sim, então o que o Aedes precisa para se reproduzir? Água limpa e parada, e não é só isso. Tem um outro ingrediente fundamental na reprodução do Aedes. É o sangue humano. É isso mesmo que você está ouvindo. A fêmea do mosquito Aedes, para colocar ovo, ela precisa de duas coisas:
água limpa e parada, e ela precisa fazer uma coisa chamada hematofagia. Ou seja, ela precisa picar alguém, se alimentar de sangue, para em seguida colocar o ovo dentro de um recipiente de água parada. Agora eu pergunto para você que está nos ouvindo, qual é o ambiente mais propício onde você tem o sanguinho e a aguinha? Em casa. Não tenha dúvida. Em casa. E às vezes as pessoas estão preocupadas, não que não tenha que ter preocupação, obviamente que a prefeitura tem obrigação de limpar, tem obrigação de fazer tudo. Às vezes as pessoas estão falando do terreno, só que 95% dos criadores, das condições propícias para a proliferação do mosquito, elas estão dentro das nossas casas. Porque no meio do mato, no meio da beira do rio, o mosquito também só circula num raio que varia entre 100 e 50 metros e só voa 1,20 m de altura. Tá? Então, é difícil você encontrar alguém com mosquito picar no meio de um matagal, no meio de uma beira de rio, correto? Porque ele só voa 1,20 m. Então, a maior parte dos casos de criador de mosquito estão dentro das nossas residências. Tá? E todo mundo está sujeito a ter criador em casa, por isso que nós temos que todo dia olhar. E por quê? Porque assim, não adianta só eu ter a água limpa e parada, se o mosquito não tiver alguém para picar. Então, às vezes você tem casos aí onde na mesma casa 4 ou 5 pessoas pegaram dengue, existe uma probabilidade, não é possível se afirmar, mas existe uma probabilidade muito grande do foco estar dentro dessa residência. Por quê? Porque o mosquito pôs o ovo, porque antes ele picou alguém. Certo. Aí se ele picou alguém contaminado com o vírus, ele foi lá e botou o ovo e deu mais mosquito. Aí o mosquito foi lá e picou a outra pessoa da casa. Essa pessoa também pegou, a outra também pegou e o outro também pegou. Então é preciso que se esclareça. Eu tenho ouvido, Arthur, muito absurdo a respeito dessa questão da dengue. Eu escuto gente falar, por exemplo, perguntar para mim se a dengue não aumentou porque esvaziou o Lago do Silvério, quer dizer... Nossa... tem de tudo. Apareceu muitos especialoides agora, né? Esse que é o problema. Então, assim, primeiro de tudo, no meio da água cheia de barro, o Aedes não vai botar ovo. O Culex vai botar ovo, o pernilongo, a mosca, mas o Aedes não vai botar ovo no meio da água cheia de barro. Começa por aí. Segundo, o Aedes precisa de sangue para se reproduzir. O hábito hematófago é uma condição fundamental para a reprodução do mosquito. Então, isso é uma coisa que nós precisamos estar sempre esclarecendo. Essa é uma luta de todos. Eu quero pedir ajuda, pedir humildemente a ajuda de todo mundo, vocês que estão em casa, vocês que estão nos ouvindo, e pedir para vocês da imprensa que tem feito um trabalho muito importante nessa conscientização, para que sempre batam nessa tecla. O mosquito, para botar ovo, precisa de sangue e água limpa e parada. E muitas vezes as pessoas estão achando que a dengue está no lago, que a dengue está na beira do rio e a dengue está dentro da casa delas. Ô prefeito, com todas essas ações que vocês estão fazendo, é possível prever um tempo para dar uma sossegada nessa questão, no sentido do seguinte, nós também estamos conscientizando as pessoas, vocês estão indo de casa em casa, essa coisa toda, ou ainda assim é uma situação realmente muito difícil, não aqui em Jaú, né? A gente está vendo em outras cidades também, tendo o problema da dengue. O senhor tem conversado com outras cidades, visto a experiência de outros prefeitos, de outras pessoas também que tiveram problema, prefeito? Sim, eu converso bastante com o Rodrigo em Bauru. O Rodrigo teve problemas sérios com a dengue em 2011 e também em 2013. Verdade. Em Bauru aconteceram mais de 5 mil casos de dengue quase 5 mil casos de dengue em 2011. Sim. E quase 8 mil casos de dengue oficiais em 2013. E ele relatou muitas dificuldades que ele enfrentou lá e também que nós estamos enfrentando aqui. Uma das dificuldades que a gente vinha enfrentando e que nós resolvemos é porque nós tínhamos, principalmente no centro da cidade, muitos imóveis não utilizados. Muitas casas abandonadas, casas fechadas. Né? É o caso daquela que nós mostramos aqui, que estava fechada. Então, assim, nós estávamos encontrando uma forma de entrar nessas casas. Muitas vezes a gente marcava previamente nas imobiliárias para pegar a chave e tudo mais. Esse trabalho vinha sendo feito ordinariamente pelos agentes de saúde. Agora, por conta desse cenário epidemiológico, eu mandei um projeto de lei para a Câmara, que já foi aprovado. Já foi aprovado em 2 discussões, já é lei,
e que ele está estabelecendo a responsabilidade solidária por parte dos possuidores, dos locatários, das empresas imobiliárias também nessa discussão, porque a coisa funciona mais ou menos assim. Tem gente, principalmente no centro da cidade, tem casa que está no nome de pessoas que já morreram, né? Então a prefeitura não tem como notificar a pessoa porque ela morreu, tá? O herdeiro deixa a casa na imobiliária, a prefeitura no seu cadastro não acha o dono do imóvel, liga na imobiliária e fica um jogo de empurra. Agora a coisa funciona assim: a casa está fechada, está com suspeita de foco de dengue, nós vamos lá no nosso cadastro. Achou o proprietário? Muito que bem, ele é notificado. Não achou? Imobiliária, você tem 15 dias para tomar providência. Ou você vai limpar a casa, ou você vai passar a mão no telefone e mandar o proprietário limpar, senão você vai ser multada também. Certo. Entendeu? Assim, tem gente que não gostou, tem gente que torceu o nariz, mas assim, a imobiliária tem lucro na alocação dos imóveis, ela tem taxa e é lícito esse lucro e tudo mais, absolutamente é uma atividade ilícita, mas eu acho que tem que ter as responsabilidades também. Até porque ela sabe quem é o dono, porque ela fez contato com o dono para ser contratada, né? Então ela sabe quem é o dono. Nós já tivemos esse tipo de problema também com postos de combustíveis que estão abandonados. Também. Vocês tiveram o mesmo problema nessa questão de herdeiro. Isso daí é uma coisa jurídica que atrapalha também o andamento das coisas, né? Atrapalha. Nós tínhamos duas alternativas. Ou a gente entrava com uma ação contra todos os proprietários de imóveis, pedindo autorização na justiça para invadir todos esses imóveis, mas isso o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, tentou fazer e não deu muito certo, porque não tinha ninguém especificamente no polo passivo da ação. Então, contra quem que é a ação? Né? Era uma coisa juridicamente meio difícil, ele tentou e não conseguiu. Tanto é que ele eu falei com ele nos últimos dias, ele gostou da lei que nós aprovamos aqui em Jaú e vai mandar para a Câmara essa lei lá em Campinas também. Vai mandar. Tá? Vai mandar. Por uma questão, às vezes, de ter inventariante, ou às vezes nem está em fase de inventariante ainda, aquela coisa toda, às vezes as coisas se complicam, né? Exatamente. Uma outra questão que é importante a gente dizer também, está havendo muito boato aí nas ruas com relação ao número de casos de dengue, né? Certo. As pessoas falam assim, mas prefeito, tem gente que fala, tem mais casos do que esses 2.300 e pouco que estão registrados. Olha, uma coisa que nós precisamos deixar claro é o seguinte, a responsabilidade pela notificação da doença é do profissional médico e do estabelecimento de saúde que atendeu. Certo. Nós emitimos os dados de acordo com o número de notificações que chegam até nós. Existe a possibilidade de nós termos mais casos do que o número de casos que estão oficialmente contabilizados? Existe essa possibilidade, mas isso não significa que a prefeitura está escondendo dados. Isso significa o seguinte, a dengue é uma doença de notificação compulsória, o profissional de saúde tem a obrigação de fazer essa notificação. Nós estamos cobrando que todas as unidades de saúde, todos os hospitais, todos os profissionais de saúde façam as notificações. Agora, se a pessoa ficou doente, não foi no médico, ou se a pessoa foi numa clínica particular e o médico dela não preencheu a ficha de notificação compulsória e enviou para o setor de saúde, obviamente que esses casos acabam não entrando nas estatísticas por razões e motivos alheios à vontade ou à intenção da administração pública. Inclusive, isso foi dito na entrevista coletiva que o prefeito chamou para falar a respeito da dengue. O secretário Gilson Escatimburgo afirmou isso na frente do diretor clínico da Santa Casa, Dr. Luiz Alfredo Teixeira, e ele confirmou essa informação. Quem tem que notificar é o profissional médico. Se ele não notificar, aliás, ele é passivo de ser punido por lei, porque a notificação, como disse bem o prefeito, é compulsória, ou seja, ele não tem a opção de escolher se vai notificar ou se não vai notificar. Ele é obrigado a notificar, não é isso? Exatamente. Então, se tiver os números errados, quem tem que se explicar é o profissional médico que não notificou. E uma outra coisa também, isso que eu falo, tem muita desinformação, né? Tem gente falando, mas não está fazendo exame de sorologia. Olha, o protocolo do Ministério da Saúde ele é muito claro. A partir do momento que o município entra no cenário de epidemia, o diagnóstico passa a ser clínico. Isso significa o seguinte, o médico vai te atender, vai pedir um exame de sangue, você está com sintoma? Você está com dor de cabeça, está com dor no corpo, está com suspeita de dengue. Então vamos fazer um exame de sangue. Deu plaqueta baixa? Ele já diagnostica que você está com dengue. Então é pior se for ver, não é melhor você deixar de fazer o... Entendeu? Não, a sorologia demoraria muito mais. Se a gente estivesse fazendo sorologia caso a caso, as pessoas confundem. Hemograma vai ver plaqueta, sorologia vai ver se tem o vírus no sangue.
Se a gente for fazer sorologia em cenário de epidemia, tanto que o Ministério não recomenda isso. Entendi. Você vai demorar muito mais para ter um número de casos. Mas então, eu estou dizendo, é pior, você vai ter mais número de casos, obviamente. Porque, com diagnóstico clínico. E mais rápido ainda. Mais rápido, exatamente. Então, se estão dizendo que era o intuito de burlar alguma coisa, pelo contrário, aí vai aparecer mais número de casos ainda, sem ter a certeza final do resultado porque o do médico exame. vai fazer o diagnóstico visual e clínico, ele vai pedir o exame de sangue, aí deu plaqueta baixa, ele vai diagnosticar que está com dengue. Aí o que ele tem a obrigação de fazer? Preencher a ficha de notificação e enviar para a vigilância. É protocolo isso tudo, entendeu? Então isso que precisa ficar bem claro. A Prefeitura está seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. O protocolo do Ministério da Saúde é o seguinte: a partir de um determinado número de casos, deflagra-se situação epidemiológica, com o cenário de epidemia, o diagnóstico passa a ser clínico. Por quê? Qual é o objetivo desse diagnóstico? Facilitar o tratamento e os cuidados médicos para a pessoa. Não faz sentido, quando você tem um cenário de mais de 1000 casos na cidade, você ficar fazendo toda hora a sorologia, porque se a pessoa está com sintoma, se a cidade está com epidemia, você está com plaqueta baixa, a probabilidade de estar com dengue é muito maior. Então você já vai ser diagnosticado com dengue para já receber o tratamento e atendimento médico. Então, o que as pessoas estão achando que é uma medida que tem como objetivo diminuir oficialmente o número de casos, é o contrário, né? É um protocolo protocolo do Ministério da Saúde. Outra coisa que é importante dizer também, e que é importante todos nós estarmos atentos a essa situação, é aquilo que eu disse para vocês. Nós não temos como contabilizar casos não notificados, porque não é a Prefeitura que tem a obrigação de notificar. A Prefeitura tem a obrigação de contabilizar e divulgar. A obrigação de notificar os profissionais de saúde. E nós estamos consolidando todas as informações que estão chegando até nós nesse sentido. Esse é o nosso dever e nós estamos fazendo. Pode ter casos que não estão notificados? Nós não temos como afirmar isso, porque não é a Prefeitura que está dentro do ambulatório atendendo toda hora. Então, cada médico tem que notificar. Mesmo os médicos que estão atendendo em clínica particular têm a obrigação de preencher a ficha de notificação e mandar. Agora, esse cenário, é importante também dizer, você perguntou para mim há pouco se eu estou conversando com outros prefeitos. Estou conversando. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui para você. O prefeito Rodrigo teve 7.400 casos oficiais em Bauru, em 2013. Ele falou para mim que ele andava na rua e o pessoal falava que tinha mais... 7 mil é o que está no papel em Bauru, mas tem mais de 30 mil. 30. Não, falavam que tinha 30. Em Rio Preto, teve 18 mil casos oficiais em 2013. O pessoal que mora lá fala o seguinte, fala assim, tinha mais de 50 mil casos. Então, o que nós estamos passando aqui, esse comentário para lá e para cá, aconteceu em todas as cidades, em todas as cidades que tiveram cenário epidemiológico. Agora, nós, enquanto governantes, nós temos que agir em cima de dados oficiais e nós temos que nos manifestar sobre dados oficiais. Nós recebemos notificações dos profissionais de saúde, consolidamos e enviamos informações. Agora, nós não temos como saber se tem médico que atendeu gente e não notificou, se tem gente que pegou dengue e não foi no médico. Foge um pouco do nosso controle. É possível que se tenha mais casos, mas é inadmissível que se diga que esses casos estão sendo omitidos, porque isso é uma questão de notificação. Essa não é uma questão de dizer ou não dizer quantos casos tem. É uma questão técnica e precisa ficar bem claro isso. Mas nós estamos lutando, nós estamos enfrentando, é um cenário difícil e vou dizer bem claramente aqui, se a gente não manter esse estado de vigilância constante, nós não vamos conseguir vencer. Com certeza. Tem que todos nós precisamos nos engajar. Sei que tem uns ou outros que atribuem a esse ou aquele, às vezes com interesse ou não, sei lá, também não me interessa, mas a verdade é que esse é um trabalho que todos nós temos que fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo rapidinho. Na volta nós temos outros assuntos, coisas boas aqui para a gente falar, para a gente inclusive indagar aqui o prefeito Rafael Agostini. Dá só um tempinho, já estamos de volta. Até já. Páscoa Colorida Jaú Shopping. Programação especial na praça de eventos. Diversão garantida todas as tardes para a criançada, com atividades e atrações gratuitas. Traga seu filho. Páscoa Colorida Jaú Shopping. De 28 de março a 21 de abril. Jaú Shopping. Feito pra você. Nos momentos mais difíceis da vida, você sabe com quem contar. Funerária Jauense.
há mais de meio século no mercado com atendimento funerário de alto padrão, sinônimo de segurança e tranquilidade para toda a família. Os associados da funerária Jauense contam com condições especiais em farmácias, no comércio, em exames laboratoriais e principalmente em consultas médicas e odontológicas e assistência ao convalescente, com locação de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores, muletas, entre outros. Viva intensamente feliz todos os momentos e deixe os mais difíceis por conta da equipe da funerária Jauense. Rua Rangel Pestana 855, fone 3602-7200 Jaú. Você que já contava com 2 unidades da Ótica Precisão, agora tem o conforto da 3ª unidade. As Óticas Precisão te atendem agora também no Jaú Shopping. Avaliação de lentes, as melhores marcas em armações e modelos. Óticas Precisão, confiança conquistada há mais de 30 anos. Rua Lourenço Prado 533 e 555. E agora também atendendo você no Jaú Shopping. Otávio Avante Navarro, carisma, talento e reverência. Do sertanejo universitário à música raiz. Hoje eu tô meio deprê e já tô sem fazer nada. Agora o que eu quero é tomar uma gelada. Eu entro no meu carro e saio pro rolê. Vou chamar a mulherada pra gente beber. As novinhas são danadas, mas parece mulherão. Quando menos se espera, já estão passando a mão. Otávio Avante Navarro. Eles estão se destacando cada vez mais no mercado da música sertaneja. Conheça o novo sucesso de Otávio Avante Navarro. Arrasto tudo pro motel. Tudo pro motel. Eu tô doidão, a cabeça tá rodando, a mulherada pelo parque na banheira se acabando. Eu vou beber, eu vou curtir, eu vou zoar. Otávio Avante Navarro, arraste esse super show para o seu evento. Ligue e contrate essa dupla que já está conquistando o Brasil. E na banheira se acabando. Eu vou beber, eu vou curtir, eu vou zoar.
E eu estou no melhor posto de combustível da cidade, eu estou, claro, no Alto Posto Itaporã. Só no Alto Posto Itaporã você tem combustível BR. E se é BR, é Petrobras, tem garantia de qualidade e procedência. O Alto Posto Itaporã fica aqui na Avenida Zezinho Magalhães 1200 e tem muitos benefícios para você. Não é só, claro, etanol, álcool, né, ou gasolina. Além de diesel, claro. Você também conta aqui no Alto Posto Itaporã com a troca de óleo, super troca de óleo do Alto Posto Itaporã. Afinal de contas, você faz a troca do óleo do seu veículo e tem gratuitamente a checagem de 18 itens de segurança. Além disso, o Alto Posto Itaporã tem a BR Mania, que é a loja de conveniência da Petrobras. Tudo feito na hora para você. Lanches, salgados, bebidas, sucos, refrigerantes. E aqui no Alto Posto Itaporã tem o Kit Esquenta. Você compra vodka, energético, gelo e copo. Tudo isso por R$25. A promoção do Kit Esquenta é válida de segunda a segunda, tá? Você pode comprar para sair beber com os amigos qualquer dia da semana. Alto Posto Itaporã tem a melhor lavagem de carro da cidade. Viu quantos serviços para você em um lugar só? Então não perca tempo e escolha o melhor. Alto Posto Itaporã, aqui na Avenida Zezinho Magalhães, 1200. Muito bem, já estamos de volta aqui com o Jornal da Gente. Aqui o prefeito ao nosso lado para falar sobre vários assuntos. Deixa eu aproveitar, prefeito, já que nós estamos falando de questão de saúde, falamos aqui de dengue, né? Já esmiuçamos bastante o assunto. Essa semana nós mostramos que já teve início, já está trabalhando o início da obra da UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, que vai ser lá no Residencial Bernardi, né? Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Primeiro, explicar o que é a UPA, como que funciona e qual a importância que vai ter no setor de saúde essa obra para o município. A UPA é a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, que tem como objetivo atender os casos de urgência e emergência de pequena e média complexidade, e que eu acredito que vai fazer com que a população de uma região importante da cidade, bastante populosa da cidade, tenha acesso a médicos, a atendimento de forma humanizada, e também que isso ajude a gente a desafogar um pouco o PS da Santa Casa. É importante também dizer que essa UPA ela é um compromisso de campanha que nós assumimos com a cidade. A prefeitura podia ter feito isso desde 2010, quase que a prefeitura na administração anterior perdeu o recurso dessa UPA. Aí eles fizeram uma licitação num valor da obra que estava orçada em 6 milhões na planilha deles. Nós refizemos a planilha, licitamos e já estamos construindo a obra por 3 milhões e meio, quase a metade do preço. Quer dizer, isso demonstra a seriedade com o dinheiro público, o compromisso da nossa administração em cumprir os compromissos de campanha sem lesar os cofres do município. Isso é importante. Iria custar quase 6 milhões, Iria custar 6 milhões. 6 milhões de reais? 6 milhões na planilha deles. Certo. Vocês refizeram, remontaram isso? Nós refizemos a planilha, só a planilha, com o mesmo projeto, e vamos fazer a obra por 3,5. 3 milhões e meio? É uma diferença muito grande, não? Diferença de 45... Não, cerca de 45%. É isso aí. É isso mesmo. De 6 milhões para 3 milhões a mesma obra. E a obra já começou. Vocês acabaram de mostrar as imagens aí. Eu não divulgo expectativa, eu estou mostrando a obra que já começou. A UPA já está sendo construída na cidade de Jaú, a Unidade de Pronto Atendimento. É um compromisso de campanha que nós tínhamos, que nós estamos aí tocando para frente, estamos construindo. Vai ser muito bom para a cidade. Vai trazer um benefício muito grande para a população da cidade, a construção dessa unidade de pronto atendimento. Eu tenho certeza absoluta que isso vai melhorar bastante o atendimento de saúde em Jaú. Só que depois precisa equipar, colocar gente, aí tem o custo, que aí já é um custo que vai ser diário, mensal, anual, e que é para instalar e colocar para funcionar, não é só esses 3 milhões e meio, né, prefeito? Não, são os 3 milhões e meio de obra, e depois nós temos toda a parte de custeio, né, equipamento, pessoal, medicamento e tudo mais. Mas o fato é que a obra começou,
um avanço importante. Ali atrás vocês estão vendo também as obras da Vila Dignidade. Que ali nós temos também aí as imagens. Nós temos 25 moradias para idoso que estão sendo construídas do lado da UPA. Sim. E que é um lugar estratégico também para essas casas serem construídas. Não é à toa que foi escolhido ali, então. Não é à toa que foi escolhido ali. E ao fundo você vê também as obras que estão sendo retomadas da creche pró-infância do Residencial Bernardi, que também vão ser retomadas. Aí vocês estão vendo a UPA e a Vila Dignidade. Vila Dignidade. Fizemos questão de mostrar que, aliás, é uma obra, eu até disse aqui outro dia que tem gente que diz que não concorda, mas eu acho um absurdo, porque a Vila Dignidade, como o próprio nome diz, vai dar dignidade a muita gente que por questões da vida que às vezes muita gente desconhece, mas não pôde ter a sua moradia, não pôde ter. E nessa idade, né, fica as coisas às vezes muito mais difíceis ainda, e que vai ter a oportunidade agora de ter a sua moradia através do Vila Dignidade, que são 24 unidades, é isso? São 24 unidades para idosos carentes e que não têm família. Em quanto tempo vocês pretendem entregar isso daí? A gente acredita que entrega ainda neste ano. Ainda neste ano? As obras estão bem avançadas, nós estamos trabalhando bastante. É uma parceria da Prefeitura com o CDHU, e a Prefeitura tem a responsabilidade depois de disponibilizar os assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, toda uma rede de profissionais interdisciplinar. Sim. Que vai cuidar dessas pessoas, desses idosos carentes que vão morar naquele local. Então não é só colocar lá, não? Não, vai ter uma rede de profissionais que vai estar à disposição desses idosos de forma permanente. E isso vai ser tudo custeado pela Prefeitura de Jaú. Que maravilha. Prefeito, queria falar de uma outra questão que as pessoas cobram muito também, e que no ano passado nós falamos, que o senhor falou que neste ano ia ser feito muito nessa questão, que é de pavimentação asfáltica, recape asfáltico. Já teve início, vai ter início, tapa-buracos continua, não continua? Qual que é a situação hoje em relação à pavimentação asfáltica? O tapa-buraco continua. Nessa semana nós estamos na região do Pedrometo e do Orlandometo, o tapa-buraco. Certo. E nós já licitamos, tá? Já está licitada uma obra de 23 milhões e 900 mil reais de recuperação asfáltica de aproximadamente 45% de todas as ruas do município. É verdade que fala-se em torno de mais de 100 quilômetros de asfalto esse ano? Mais de 100 quilômetros no total. No total? Não tudo esse ano. Não tudo esse ano. No final da sua administração, é isso? Isso. Dessa sua administração. Porque é o seguinte, nós licitamos, fizemos uma licitação de 26 milhões de reais de novo asfalto, de asfaltamento novo, recapeamento, que não é o tapa-buraco que está sendo feito. Isso é recape? Não, esses 26 milhões é recape, não é isso que vocês estão vendo aí no vídeo, isso daí é tapa-buraco. Isso é tapa-buraco. Tá? O recape é colocar um asfalto novo. Sim. Tá? Vai ficar um tapete. Então é o seguinte, 26 milhões, a empresa vencedora arrematou o certame por 23 milhões e 900 de recursos próprios do município. Certo. Isso é resultado da política financeira que nós fizemos no ano passado e que possibilitou que nós tivéssemos dinheiro em caixa para abrir essa licitação. Já está licitada, estamos aguardando aí alguns ajustes técnicos para dar início às ordens de serviço. E estamos aguardando também o Saenja terminar alguns reparos nas ruas para a gente recapear depois que abriu, para não ter depois o Saenja que abrir depois que recapear. Segunda coisa, eu consegui em Brasília já nas últimas semanas a liberação de mais 6 milhões, na verdade 12 milhões de asfalto com o dinheiro do governo federal, além dos 26 que nós vamos fazer com o recurso da Prefeitura. Tá? 6 milhões nós estamos aguardando a autorização da Caixa Econômica para a licitação. Eu devo voltar a Brasília nas próximas semanas para finalizar o processo de aprovação dos outros 6 milhões para que a Caixa Econômica possa então assinar o contrato e nos autorizar a licitar tudo. Ao todo serão quase 40 milhões de reais de investimentos em pavimentação durante o nosso governo. A gente acredita que aproximadamente 60% a 65% das vias do município sejam 100% repavimentadas. Poxa vida, tá? Que maravilha. E esses 23 milhões, então, está para estourar? Já foi o processo licitatório, está já para ter início em breve? Em breve nós vamos começar as obras já está licitado. Já está licitado e homologada a licitação. Certo. Tá? Então, isso aí é um trabalho que está quase concluído. Está na parte burocrática, Está na parte burocrática para a gente começar a fazer as obras. E também tem esse outro pacote de pavimentação
que veio do Ministério das Cidades, nessas visitas que a gente vem fazendo a Brasília e vem conseguindo esses recursos. Então tem bastante investimento para sair na área de infraestrutura urbana. Nós estamos focados em fazer com que esses investimentos em infraestrutura garantam uma situação adequada sob o ponto de vista viário para o município pelos próximos 20 anos. Né? Mas isso é tudo coisa que não acontece do dia para a noite. E as pessoas vão começar a perceber isso na medida em que estiverem vendo as obras. Agora é preciso que todo mundo entenda também que não dá para fazer omelete sem quebrar ovo. Vai ter transtorno, vai ter rua interditada, faz parte. Não vai dar para fazer, né? Faz parte. Sim, senão você vai fazer, você vai entregar o ovo de Páscoa, você dá de presente o ovo de Páscoa para o seu filho aí na sua casa, é mais ou menos isso. Aí ele fala, poxa mãe, mas eu tenho que desenrolar aqui, abrir o pacote ainda, você não trouxe aberto para mim, não tem jeito, né? Vai ter um certo transtorno, mas vai ser importante para o município, não tenha dúvida. Mostra para mim, falando em ovo de Páscoa, a Páscoa Solidária, que nós mostramos a imagem aqui ontem, dessa garotada que fez um trabalho diferente. Aliás, me parece que o senhor gosta muito, prefeito, dessa questão de envolver a garotada nos projetos que a prefeitura toca, que a prefeitura faz. Tanto que da dengue vocês fizeram o Show-Dengue, que é um projeto dentro das escolas também. É isso? O senhor gosta de envolver a garotada em todos esses projetos? Por quê, hein? Eu acho que é importante, porque as crianças elas são multiplicadoras de boas ações, de boas práticas que elas aprendem dentro das escolas. E muitas vezes a criança acaba dando o exemplo para o pai e para a mãe. A gente costuma ver bastante isso. Então a gente está mobilizando as crianças para que as crianças também se comprometam com essa visão mais cidadã do mundo. Eu costumo sempre dizer que educar não é simplesmente ensinar português e matemática. Obviamente que isso é tudo muito importante, mas eu acho que mais difícil do que ensinar o português e a matemática é formar cidadão. E eles são multiplicadores, não tenha dúvida disso. Prefeito, uma outra questão, ontem nós tivemos o lançamento, essa semana nós tivemos o lançamento do Festival de Gastronomia Saul Galvão e também nós tivemos o lançamento daquele evento que vai acontecer do trabalhador. A partir do dia 1º de maio nós teremos vários torneios, corrida de pedestre. Queria que primeiro o senhor falasse sobre o Festival de Culinária Saul Galvão. Como foi a ideia, por que a ideia, qual é a intenção disso, como vai funcionar isso? Nós vemos, a gente vem acompanhando que Jaú vem se destacando no setor de prestação de serviços já há algum tempo. Hoje o principal setor da economia da cidade é o setor de serviço. Então nós estamos fomentando o setor de serviço e a gente acredita que o setor de gastronomia é muito importante e pode trazer muitos dividendos importantes para a cidade nessa direção. Então esse Festival Saul Galvão, ele tem como objetivo fomentar e despertar o interesse nas pessoas em participarem dessas atividades e frequentarem os bares e restaurantes de nossa cidade. E atrair também os turistas, também a nossa região, para que venham conhecer, provar e frequentar, fidelizar, né, essa clientela nos nossos bares e restaurantes. Então nós nos reunimos ontem no gabinete para lançar esse Festival Saul Galvão em homenagem ao saudoso Saul Galvão, que é um jauense que tinha uma coluna no Estadão sobre gastronomia, sobre vinhos, que era uma autoridade no assunto em todo o Brasil, que foi representado na ocasião pela sua irmã Sila, que esteve presente na cerimônia. Então, nós vamos aí, durante esse período em que vai ser realizado o Festival Saul Galvão, os restaurantes e bares da nossa cidade, eles vão dar descontos nos pratos mais tradicionais e nos pratos principais que eles oferecem. E com o objetivo exatamente de nós estarmos fomentando o setor e convidando a região e as pessoas para conhecer os nossos restaurantes. E também vai ter curso de vinhos, vai ter curso de culinária, de gastronomia em geral. Vai ser muito interessante. A intenção é fazer com que o próprio jauense, pessoal da região, conheça esses restaurantes, esses locais e saibam que nós temos bons restaurantes, boas pizzarias, boas cantinas, enfim, bons bistrôs, enfim, dentro do nosso município. Dentro do nosso município. E que muitas vezes o preço não é caro do jeito que as pessoas imaginam. Muitas vezes são preços acessíveis
e que nós queremos justamente mostrar para as pessoas a importância para o município de Jaú de nós termos esse setor de gastronomia com mais fomento, com mais oportunidades, com mais incentivos. Eu acho que isso é muito importante e a nossa administração está dando mais esse passo nesse sentido. As pessoas têm uma ideia, no meu entendimento, equivocada, que desenvolvimento é só sinônimo de indústria. Isso não é verdade. Nós estamos percebendo já há muitos anos aqui no município de Jaú que nós estamos nos tornando um polo regional de compras, de setor de serviços. Então nós temos que valorizar aquilo que está crescendo no município e fomentar isso tudo. Não significa que nós não temos que ajudar a indústria, nos preocupar com a situação da indústria. Claro que temos, mas também não dá para a gente se esquecer que a principal potencialidade do município de Jaú é o setor de serviços, assim como acontece em Bauru também, como acontece em São José do Rio Preto também, que é um centro médico, Bauru é um centro de compras. Nós temos aqui no município de Jaú, verificamos um fenômeno nos últimos meses, nós percebemos que o setor calçadista está numa situação de dificuldade, mas por outro lado, nós recebemos várias novas concessionárias de veículos que abriram aqui na cidade. Nós estamos hoje com concessionária da Renault, com concessionária da Mitsubishi, com concessionária nova da Mercedes de caminhão, estamos com concessionária da Honda. Então, nós temos várias coisas que estão abrindo. Nós temos Volkswagen, que tinha fechado e abriu de novo. Acabou de fechar outra. Exatamente. Já, né? O Habib's, que abriu aqui na cidade de Jaú. Nós temos também supermercados que estão abrindo. Nós temos também aqui na nossa cidade de Jaú duas novas agências bancárias, uma que já abriu, que é da Caixa Econômica na Avenida Exaltino, e outra que está abrindo aqui na Avenida das Nações. Sim. Então, assim, não é verdade quando dizem que a economia da cidade não vai bem. Nós temos um problema na indústria que nós temos sim que trabalhar para melhorar e para ajudar o pessoal. E nós estamos conversando bastante, tanto é que estamos trabalhando muito para fazer essa edição da Jaú Trade Show, da Feira do Calçado, ser melhor do que a outra. Estamos trabalhando, conversando com o sindicato. Esse é um grande desafio que nós temos. Mas nós não podemos nos esquecer que no setor de serviços, apesar de todas as dificuldades, nós temos empresas importantes sendo abertas aqui na cidade e gerando emprego também. Entendo. Agora, essa questão, por exemplo, especificamente da indústria do calçado, o calçado sempre foi um mercado bastante sazonal, né? Uma hora tá legal, outra hora sofre influência internacional, qualquer coisa assim. Nesse momento hoje, o senhor diria que é exatamente o quê? É uma influência da economia internacional, nacional? É um problema local ou não tem a ver com um problema local? O que acontece? Eu acho que é tudo isso junto, né? Inclusive, nós percebemos que várias cidades do estado de São Paulo que produzem calçado estão em situação de dificuldade. Franca está com problema, Birigui está com problema. Fiquei sabendo essa semana, conversando com o pessoal do Sindicato das Indústrias aqui de Jaú, que pela primeira vez Birigui vai para Francal com um número reduzidíssimo de empresas. O estande coletivo, acho que ia ter só 7 empresas. A última vez que eu fui na Francal era uma potência, acho que tinha 50 empresas de Birigui no estande coletivo. Esse ano vai ter só 7. Quer dizer, só para vocês terem uma ideia que a situação era uma situação difícil, isso envolve uma questão macroeconômica mundial, envolve a questão dos produtos sintéticos, envolve a interferência dessas importações no mercado interno, envolve essa quebra da competitividade que esses produtos acabaram por proporcionar no mercado internacional, envolve também uma questão tributária aqui do estado de São Paulo, que é bastante difícil, muito embora as indústrias gaúchas também estejam passando por uma situação difícil. Conversei com o deputado Renato Moli, ele que é o presidente da Frente Coreiro Calçadista na Câmara dos Deputados. Me encontrei ocasionalmente com ele na última vez que estive em Brasília. Ele relatou que lá também eles estão com problema. Só que lá eles têm uma política diferenciada com relação ao ICMS. Certo. Por quê? Porque aí também envolve uma série de fatores. O impacto da indústria calçadista dentro da economia do estado do Rio Grande do Sul é muito maior do que o impacto e o peso, a porcentagem de contribuição da indústria calçadista na economia do estado mais industrializado do país, que é o estado de São Paulo. Por isso não há tanto interesse assim em fazer em ter uma política com incentivo maior, isso? Tem tudo isso, tem tudo isso. Então não é uma questão tão simples, é uma questão complexa. Agora, a Prefeitura, dentro das suas possibilidades, vem trabalhando para ajudar o setor.
Nós estamos já na segunda edição da Jaú Trade Show. Dessa vez nós estamos trazendo o sindicato para participar da feira, isso é muito importante. Nós estamos estudando uma parceria para atender o sindicato na questão de facilitar o acesso, o transporte, a hospedagem dessas pessoas aqui na cidade. Nós estamos cuidando da comunicação, da divulgação e também temos uma parceria com o governo da Itália no projeto Brasil Próximo, que está terminando e concluindo um diagnóstico sobre a situação do setor calçadista na cidade, para que a gente elabore novas políticas públicas. Mas é um trabalho de médio e longo prazo. Mas o que é preciso que todo mundo saiba é que, em que pese essa dificuldade que o setor calçadista está enfrentando, que a indústria, de uma forma geral, está enfrentando na cidade, o setor de serviços está crescendo e está gerando emprego. Nós estamos com agência bancária nova, nós estamos com o Habib's, nós estamos com concessionária de veículo da Mercedes, da Honda, da Renault, da Mitsubishi. Nós temos várias coisas acontecendo na cidade, supermercados, redes de supermercados novos, o Confiança veio para Jaú, o Dia veio para Jaú, quer dizer, o setor de serviços está se movimentando, certo. A cidade não está parada, né? A indústria passa por dificuldades, mas o setor de serviços vem encontrando espaço para crescer e ocupando esse espaço, e nós temos que ter maturidade para fazer essa interpretação. Nós temos que ter maturidade e racionalidade para fazer essa interpretação e apostar cada vez mais no investimento na formação de mão de obra qualificada para o setor de serviços, na questão da gastronomia, com essa Semana Saúl Galvão que nós estamos fazendo, que é uma iniciativa importante para o setor gastronômico. Aliás, nessa questão do setor de serviços, vocês têm feito cursos, né? Explorado os cursos. Mais de 1.000 vagas em curso do Pronatec, que nós conseguimos no ano passado. Estamos com mais cursos abertos nesse ano agora. Então, assim, tem muita coisa que está sendo feita. E é importante que todo mundo saiba que nós temos que fazer corretamente a interpretação da realidade. Sem dúvida, sem dúvida. Prefeito, e a questão do festival que vai ser, o evento que vai ser direcionado para o trabalhador no dia 1º de maio, que está sendo feito com a Secretaria de Esporte, Cultura, enfim. Conta pra gente como que vai ser esse evento, como que surgiu a ideia desse evento. A ideia de nós fazermos a Olimpíada do Trabalhador partiu dessa visão que nós temos de criar parcerias com as entidades, com as instituições. Então nós estamos mobilizando todos os sindicatos da cidade para que essas atividades possam render bons frutos e fazer com que nós tenhamos a Semana do Trabalhador, a Semana do 1º de maio, com um calendário esportivo bastante diversificado. E a minha ideia é fazer com que essa semana da Olimpíada do Trabalhador ela se consolide no calendário esportivo da cidade, assim como o circuito de ciclismo se consolidou, como o circuito de corrida de rua se consolidou, como o campeonato de vôlei, o campeonato de basquete, os campeonatos de futebol, o domingo da bike e tudo mais. Então é uma série de iniciativas que estão sendo feitas que tem como objetivo diversificar esse calendário, tanto na competição, quanto na formação, quanto na recreação. Falando de uma questãozinha mais polêmica um pouco, algumas ações que o senhor foi tomando ao longo da administração, principalmente no ano passado, nesse ano aqui a gente está vendo outras nuances acontecendo. Eu estava me lembrando de uma aqui, que é, por exemplo, o cartódromo, que muita gente esperneou, falou a questão do cartódromo e tal, e hoje quando a gente passa a tarde lá no cartódromo, vê que está lotado de gente fazendo a sua caminhada, aquela coisa toda, demonstrando que me parece que vocês acertaram na decisão. Lá atrás também teve a questão do tiro de guerra, e nós mostramos aqui já que está a todo vapor a reforma do outro prédio para onde vai o tiro de guerra, e que o próprio tiro de guerra aprovou o local, porque o tenente, acho que é Darcílio, né? Falou com a gente aqui, falou que o lugar vai ser melhor do que hoje está instalado, e lá nós vamos ganhar uma unidade do Poupa Tempo. São decisões que às vezes a gente vê que o senhor toma com muita coragem, mas que às vezes preocupa no sentido de falar assim, poxa, e se não der certo, prefeito? Eu sempre acreditei que ia dar certo. Certo. Eu sempre acreditei, fui determinado. A nova sede do tiro de guerra que está sendo construída na Praça José Crepaldi, ali no Maria Luísa, ela vai dar melhores condições para os atiradores e, o que é muito importante, vai levar ordem para aquela região. Aquela região que é uma região vítima de drogadição, de prostituição, de falta de segurança para os moradores e tudo mais. E quem passar lá perto da obra
vai ver como está mudando o local. Primeiro com o muro, vai ter guarita em 2 lugares, perto da praça, aí na esquina. Então aquela região vai melhorar bastante. E segundo, porque eu tinha certeza desde o começo que o melhor lugar para receber o Poupatempo em Jaú era o prédio onde hoje está o tiro de guerra. E eu tinha informações sobre isso porque nós estávamos conversando com o secretário da Visaia, com a Secretaria de Gestão. Então, isso tudo faz parte. Quem governa tem que tomar medidas, em alguns momentos, antipáticas, impopulares. Muita gente não entende quando você toma uma decisão polêmica e só o tempo mostra quem está certo. Essa é a obra que vocês estão vendo aí, de construção do novo quartel do tiro de guerra no Maria Luísa, onde antes o que se via era só prostituição e drogadição nessa região. A ideia é afastar isso, inclusive, também, né, prefeito? É fazer com que o Exército preste nessa região um trabalho também social e de cidadania, de combate às drogas, principalmente nessa praça aí da frente, que o Exército nos ajude a manter a praça limpa e todo esse local aí. Estamos construindo um muro na frente, como vocês podem ver. Então, assim, eu estou muito seguro a respeito da linha e das diretrizes do governo que nós estamos seguindo. E tem resgatado alguns pontos importantes, né? Eu falei lá do cartódromo, mas tem o Parque do Rio Jaú, que hoje é muito frequentado. Nós temos a Praça das Virgens, nós temos o Cano Torto, que outro dia alguém da minha família, quando eu disse que veio de fora, veio de Pederneiras para cá, aí o Parque do Rio Jaú, os finais de semana, e que o Cano Torto estava resgatado, nem acreditou, tive que levar lá para ver, porque nem acreditava. Tem mais alguns pontos que está muito presente. Olha, eu quero resgatar isso ao longo da minha administração, prefeito? Sim, nós vamos fazendo isso passo a passo. Acho que é importante a gente dizer o seguinte: problemas nós sabemos que existem. Aí o Cano Torto. O Cano Torto. Problemas nós sabemos que existem. A cidade passa por um momento difícil com essa epidemia de dengue. Eu também estou tão preocupado quanto todos vocês. Nós estamos trabalhando para enfrentar. Acho que é preciso que fique claro que nós só vamos vencer esse desafio se todo mundo estiver junto. Essa é uma responsabilidade compartilhada. Todo mundo marcou toca nessa história, entendeu? Tanto é que a gente vê o índice de criadouros que a gente vê por quarteirão, por residência, preocupa a gente, né? Todo mundo se esqueceu que a dengue existe e que a dengue mata. E você sabe, você é da profissional da área de comunicação, quanto tempo faz que os governos brasileiros, de uma maneira geral, tem investido alto? Quantos bilhões de reais já foram investidos para informar, né? Mas você tem que ficar falando toda hora, e a prefeitura tem que falar toda hora. Nós temos que nos conscientizar também que a obrigação da prefeitura é toda hora falar, é toda hora informar, é fazer propaganda, é fazer tudo isso, tem que ser feito. E nós estamos conscientes disso, que nós temos que aperfeiçoar esse mecanismo de comunicação. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que apesar dos problemas, tem muita coisa boa sendo feita também. As contas do município hoje estão em dia, obras que estavam paradas foram retomadas, nós estamos numa força-tarefa para reformar todos os postos de saúde da cidade, nós já começamos a construir a UPA, estamos construindo a nova sede do tiro de guerra, reformamos o Cano Torto, a Praça das Virgens, conseguimos aumentar o número de leitos SUS de UTI na Santa Casa de Jaú, estamos construindo a unidade de pronto atendimento, vamos fazer o maior programa de recuperação asfáltica da história de Jaú, tá? Vão ser quase 1,5 milhão de metros quadrados de asfalto. Essas são as fotos da Praça das Virgens, né? Então o que eu costumo dizer sempre é assim: problema tem, crítica existe, é para ser feito crítica, é para ser feito crítica. Só que eu acho também que a gente não pode só ficar olhando para a cidade com olho de urubu, né? A gente só ficar olhando coisa ruim. Tem coisa boa sendo feita também. Que é preciso ser valorizado também. Que é preciso ser mostrado e ser valorizado. Prefeito, queria agradecer imensamente sua presença. Pode deixar aí suas considerações para a população. Muito obrigado. E nós estamos todos esperando sempre muito notícias boas. Tenho certeza que com o trabalho que vocês estão fazendo, em breve nós vamos ter controlado essa questão da dengue. E aí nós vamos ter muitas outras coisas boas para falar, muito mais do que questão de dengue, que ninguém aguenta mais ficar falando sobre isso. Obrigado, prefeito. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos vocês. Agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Quero pedir a colaboração de todos. Vamos juntos nessa luta. E é aquilo que eu sempre costumo dizer: nós temos um grande desafio pela frente. Temos um grande desafio pela frente. A situação é preocupante? É preocupante. É grave? É grave. Nós nunca escondemos isso.
Só que tem outras cidades que passaram por situações ainda mais graves e venceram. E nós também vamos vencer. Tá certo, tá aí. Olha, quero agradecer o carinho da sua audiência, você que fica sempre com a gente, semana toda. Muito obrigado, bom feriado para todo mundo. Tchau.